Vamos estudar então a partir de agora as integrais de superfícies. Porém, a gente vai começar com as integrais de superfícies de campo escalar. Assim como a gente fez para a integral de linha. Integral de linha de campo escalar, depois integral de linha de campo vetorial. Então a gente vai estudar a integral de superfície de campo escalar primeiro e depois as de campos vetoriais. Então a gente vai ver a de campo escalar. E aí depois a gente vê a de campo vetorial. A gente vai usar como motivação a ideia que vai ser o seguinte: tentar calcular a massa de uma superfície conhecendo a densidade dela. Então, digamos que eu tenha, seja S uma superfície digamos que essa superfície seja dada na forma paramétrica já. Digamos que a minha superfície seja dada na forma paramétrica pelo vetor R de UV, onde as coordenadas x, y e z dependem de U e de V. E aí, supomos então que a densidade dessa superfície, né, a densidade superficial, seja uma função, não seja constante. Então, e seja ρ de x, y, z, a densidade superficial da minha superfície essa. Ou seja, a densidade não precisa ser constante. Daí a ideia aqui é a seguinte: o que a gente sabe, né, da física? Em geral, a gente sabe que densidade, né, pode ser massa pelo comprimento, se for a densidade linear, pode ser massa pelo volume, se for a densidade, se for um objeto em 3D, né? E nesse caso, como é uma área, então a densidade é a massa pela área da superfície. Ou seja, a massa da superfície vai ser o produto da densidade pela área da superfície. Se a densidade for constante e a superfície for geometricamente fácil de se resolver, tipo um retângulo, um triângulo, pode usar a geometria para resolver, mas em geral a superfície não tem um formato geométrico fácil de se resolver, né? Eu tenho que usar integrais para calcular essa área. Bom, então qual é a ideia? Vamos pegar aqui uma superfície genérica, fazer um rabisco aqui. Digamos que eu tenha aqui os eixos e a minha superfície tem um formato algo parecido com isso. Digamos que essa seja a minha superfície. Então qual é a ideia aqui? Para eu calcular a massa dessa superfície, né, eu vou dividir ela em retalhos. A mesma coisa que a gente fez para definir área. É só voltar lá nas aulas de área. A ideia é exatamente igual. Digamos que eu pegue um ponto dessa superfície e aí eu vou fazer o seguinte: eu dividi em retângulos. Como a superfície é curva, eu não consigo achar a área exatamente desse retângulo na superfície usando geometria plana, por exemplo, né? O que eu vou fazer então? Eu vou encontrar vetores tangentes a essa superfície. E a gente sabe que um vetor tangente numa direção seria o vetor
a derivada parcial do vetor R, que descreve a superfície, em relação a U. E um outro vetor tangente numa outra direção seria a derivada do R em relação a V. Bom, qual é o problema aí, né? Essa derivada pode dar um vetor muito grande, e aí o meu paralelogramo aqui, que eu poderia pensar que seria um plano tangente, né, um pedacinho do plano tangente, ele se afasta muito da superfície. Então, o ideal é o quê? Encolher esses dois vetores. Para eu mudar o tamanho de um vetor, eu multiplico cada vetor por um número. Como eu quero encolher, eu multiplico por um número bem pequeno. Então, eu vou multiplicar essa derivada aqui, nesse vetor tangente, por um delta U. E esse aqui por um delta V. E aí eu vou dizer, então eu estou querendo calcular a massa como se fosse, né, desse retângulozinho aqui, esse paralelogramo. E aí qual é a ideia, né? Vamos botar aqui a massa IJ. A massa vai ser chamada de IJ porque a hora que eu for somar, né, eu vou ter que somar os retângulos em duas direções para dar a área total, digamos assim. Então, vou ter que somar num sentido e no outro. Por isso que a gente usa esse índice IJ. Então, o que seria a área desse... A área não, né? A massa desse retângulo IJ. A massa do retângulo... Vou botar assim, a massa IJ é o quê? Do retângulo IJ. Eu vou chamar de MIJ. É a densidade. Em geral, a gente usa uma notação assim, a densidade num ponto, vou chamar esse ponto aqui de ponto P e J. Mas é a densidade, basicamente, eu não preciso me preocupar com isso. É a densidade multiplicado pela área, vou chamar essa área desse retângulo de ΔS, do retângulo IJ. Então a área, ΔS é a área do retângulo IJ. Bom, só que o que a gente já viu e sabe da geometria analítica, né? A área desse retângulo, desse paralelogramo, na verdade, né? Não necessariamente é um retângulo, esses dois vetores não precisam ser ortogonais. A área desse paralelogramo é dado por quê? Pelo módulo do produto vetorial desses dois vetores, né? Essa é a definição de área de um paralelogramo. Mas o meu delta S I J, ele é o módulo do delta U derivado do R em relação a U vetorial com delta V derivada parcial do R em relação a V. Só que a gente sabe, né, que o delta U e delta V são positivos, isso aqui é um determinante, ou seja, eu posso tirar do módulo aqui. Então isso aqui vai ser o quê? O módulo da derivada parcial do R vetorial com RV, RU, RV, que multiplica delta U, delta V. Então, a massa do retângulo IJ, do paralelogramo, né, seria a densidade, ρ de x, y, z, vezes esse produto vetorial aí. RU vetorial RV. Qual é o problema, né? Delta U, delta V. O problema é o seguinte. Dependendo da quantidade de retângulos que eu pegue, esse plano tangente aqui se afasta muito da superfície. Para ele se aproximar muito da minha superfície, né, bastante da superfície, o ideal é que eu pegue uma quantidade infinita de retângulos. Então, a massa total da superfície, né, ela vai ser o quê? Eu vou somar, então, vou deixar um espaço aqui, já vou explicar o porquê. Vão ser dois somatórios, porque eu tenho que somar os retângulos em duas direções. Numa direção retângulo, digamos que eu tenha M retângulos, e noutra direção eu tenha N retângulos. Como assim, Antônio? Basta olhar aqui, né? Então, por exemplo, aqui no meu é 3 por 3, né? Mas, ó, na direção I, por exemplo, tem 1, 2, 3 retângulos. E na direção J, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu posso variar o meu M de 1 até 3 e o meu J de 1 até 3 também. Mas poderia ser mais, bastaria vir aqui, né? E colocar mais um retângulo aqui. Mais uma linha. Aí o meu I variaria de 1 até 3 e o meu J 1, 2, 3, 4. Para que esse paralelogramo se aproxime da superfície, né? Então, o ideal é que a gente faça o quê? Então, deixa eu colocar aqui primeiro a densidade vezes o RU vetorial RV delta U delta V. E aí, qual é a ideia? Que para isso
para que eu tenha uma quantidade muito grande de paralelogramas, eu tomo um limite de mn tendendo a infinito. Ou seja, quando eu pegar infinitos retângulos, né? O que vai acontecer? Aquele paralelogramo se aproxima da superfície, eu tenho uma aproximação melhor para a área. Só que a gente sabe do cálculo que limite do somatório é uma integral, né? Então, essa massa da superfície vai ser uma integral de superfície. O meu parâmetro U e V, eles variam numa região D, da densidade. Esse meu x, y, z, eles vão se perder, né? Eles não são parâmetros, o parâmetro da minha integral é U e V. Então, a coordenada x, y, z da minha... Coordenada não, né? As variáveis x, y, z da minha função densidade vão ser trocadas pelos respectivos x, y e z da superfície. Então, essa função densidade aqui, ela vai ser reparametrizada em função da superfície, ou seja, em função dos parâmetros U e V. E aqui fica o meu RU, vetorial RV. E esse ΔU, ΔV que a gente teria, a gente chama automaticamente de dA. Então, uma das definições de integral de superfície de campo escalar é, uma das aplicações, né, é calcular a massa. A princípio, basicamente é isso. A gente vai ver que o interessante mesmo são as integrais de superfície de campos vetoriais. A de campo escalar, basicamente, é para calcular a massa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos definir, né? Porque a gente pode querer calcular genericamente, sem dizer que está calculando massa e tal. Então, por definição, né? Então, como é que vem a notação, né? Então, a integral de superfície de, digamos que eu tenha uma função escalar f de x, y, z, que ali era a minha densidade, aqui pode ser qualquer coisa, sobre a superfície S. Aí, digamos que a minha superfície já esteja na forma paramétrica, dada na forma paramétrica, R de UV, né? Onde a coordenada x depende de UV, o y depende de UV e o meu z depende de UV também. Então a definição é assim, a notação que a gente usa, né, parecida com a integral de linha, então a gente usa assim, ó, eu estou integrando uma função f de x, y, z ao longo de uma superfície S. E aí, o meu ds aqui, como eu estou integrando ao longo de uma superfície, é o meu elemento de área, né? E aí, como é que a gente resolve isso? Vamos fazer uma analogia com a integral de linha. Como é que era a integral de linha para a gente resolver, né? A gente acabou de ver ali, né, que para resolver isso aqui, essa integral, se a gente voltar ali, né, aqui em cima, vou só apagar essa integral aqui. Né? Antes de fazer a analogia com a integral de linha, a gente viu que para resolver a integral de superfície, eu parametrizo a superfície, beleza, já está parametrizada. Eu parametrizo a função que eu estou integrando em função da superfície, que era isso que a gente fazia com a integral de linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar. Essa função agora, ela vai ser reparametrizada em função da superfície, ou seja, eu vou trocar o x, o y e o z da minha função pelo x, o y e o z da minha superfície. Com isso, essa integral que estava sendo integrada ao longo da superfície, agora ela vai depender dos parâmetros u e v, então eu vou integrar ao longo de uma região D, e aí eu vou ter que descobrir esses limites de integração. A mesma coisa que a gente fazia para calcular a área nas aulas anteriores. E o meu ds, que é o meu elemento de área, ele é nada mais, nada menos que o módulo do RU vetorial RV dA. Se a gente for fazer uma analogia com a integral de linha, né, de campo escalar, como é que era a integral de linha de campo escalar? Eu tinha a integral de linha de campo escalar de uma função escalar f de x, y, z,
ds. Esse Szinho aqui era de comprimento, não tem nada a ver com ds, no sentido de que aqui é área e da integral do linha era comprimento. Então, o que a gente fazia para calcular? Reparametrizava o caminho, então a minha integral iria de A até B, porque o meu caminho ia de A até B. A função era reparametrizada pelo caminho, R de t, né? Então, o meu x, o meu y e meu z eram trocados pelo x, y, z do caminho. E no caso do ds, da integral de linha, era o módulo do r' de t, que era o vetor tangente, né? dt. E aqui no nosso caso também tem um módulo, só que aí aqui é o elemento de área, né? Então eu estou pegando o módulo do produto vetorial. Mas a ideia é exatamente a mesma. E aí a gente pode avançar então e fazer a primeira, não a aplicação, né, mas fazer um exemplo, calcular uma integral de superfície de campo escalar. Ao longo de uma superfície dada aí. E antes da gente resolver o próximo exemplo, vale salientar uma coisa, né? A gente viu há pouco que estava calculando a massa, né? A massa era a densidade vezes a área. Se a densidade for 1, a massa vai ser igual à área, né? Então, o que acontece? Se essa função aqui dentro, o meu integrando, for 1, o que vai acontecer? Essa integral aqui, eu estou calculando a área no fim das contas, né? Porque o meu ds vai virar o módulo do RU vetorial RV. Isso aqui me dá exatamente a área da superfície. Tá? Então, quando a minha função, o meu integrando aqui for 1, eu estou calculando a área da superfície. Então, isso aqui nada mais é que a área da superfície S. Então, vamos lá resolver o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo, então, é o seguinte. Calcular essa integral de superfície de campo escalar, né, x² ds, e S é a esfera unitária. Aqui a gente, para ganhar tempo, vai usar... a gente não vai demonstrar tudo, né, teria que voltar nas aulas anteriores de reparametrização não, né? A parametrização da esfera em coordenadas esféricas, e aí também o vetor normal à esfera, o módulo, que é o elemento de área da esfera, porque se a gente for fazer aqui vai ficar um pouco longo. Mas aí é só voltar em algumas aulas anteriores, tem essa parte resolvida. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, parametrizar a superfície. Então, a gente vai parametrizar a esfera x² mais y² mais z² igual a 1. Bom, em aulas anteriores, né, a gente parametrizou a esfera usando os parâmetros φ e θ, que era... Eu vou colocar 1 de propósito aqui, porque o raio é 1, não é porque senão o aluno acha que é sempre isso aqui, né? Então, é o raio, seno φ, cosseno θ, o raio, seno φ, seno de θ, e o raio, cosseno φ. Isso é a esfera. Claro, né? Com o θ variando o φ primeiro, né? Vamos botar assim, de 0 até π, e o θ de 0 até 2π. E aí o que acontece? A gente viu há pouco que para calcular a área, calcular a integral de superfície, eu preciso calcular as derivadas parciais e fazer o módulo do produto vetorial. Então aqui a gente vai pular essa etapa, mas tem uma maneira prática, tá? Se tu quiser ir direto para o produto vetorial, que seria fazer o quê? Eu vou fazer, digamos assim, mas não vou calcular o produto vetorial. Eu faço a derivada em relação a φ, que vai ser cosseno φ, cosseno θ, cosseno φ, seno de θ, e menos seno de φ. E aí agora eu faço a derivada em relação a θ, derivada parcial. Derivando parcialmente em relação a θ vai dar, né? Vou derivar o cosseno, vai dar menos seno, então vai ficar menos seno φ cosseno θ, seno φ
cosseno θ. Opa, aqui acabei errando, né? É seno θ. Eu derivei, né? Então aqui é seno de θ. E por último vai dar zero, porque a derivada, eu estou derivando em θ e não tem θ na última coordenada. E aí o que eu precisaria fazer agora? Fazer o produto vetorial do Rφ vetorial Rθ. Só que a gente já tem isso em aulas anteriores, né? A gente não vai perder tempo aqui fazendo determinante e JK e fazer esse produto. Mas uma coisa interessante que a gente observa é que é o seguinte, né? Não precisaria dessa etapa. Para passar direto para cá, sem fazer o produto vetorial, basta fazer o seguinte, deixa eu chegar um pouquinho para a direita, basta tu multiplicar a equação da esfera por Rφ, pelo raio seno φ. Tu multiplica pelo raio, nesse caso é 1, seno de φ. Então, se tu multiplicar essa equação pelo raio seno de φ, tu vai encontrar o vetor Rφ vetorial Rθ, que vai ser... Então, se eu multiplicar por seno φ, né, vai ficar seno φ vezes seno φ, vai ficar seno ao quadrado φ cosseno θ, seno ao quadrado φ seno de θ e seno φ cosseno φ. Só lembrando, em aulas anteriores, né, eu já demonstrei que isso aqui a gente acha calculando o produto vetorial um determinante, né? Mas eu preciso do módulo, né? Então, o módulo do Rφ vetorial Rθ é o raio ao quadrado seno φ, que eu também já demonstrei. Se eu pegar o módulo disso aqui, vai dar o raio ao quadrado seno φ. Como o raio é 1, então é somente seno de φ. Então, esse é o meu elemento de área. Foi um pouco mais rápido porque a gente pulou algumas etapas. Não fez o produto vetorial, usou o fato que para sair do Rφ e θ encontrar o produto vetorial, basta multiplicar a equação pelo raio seno φ. Bom, e a integral que eu queria resolver é x² ds. Então, a integral de superfície de x² ds vai ser o quê? Então, como a gente falou, parametriza a superfície, já parametrizamos. Então, vou botar aqui o θ vai de 0 a 2π, o φ vai de 0 a π, x ao quadrado, aí eu tenho que olhar na minha superfície quem é o meu x. Ah, o meu x é, cuidado, né? É aqui, seno φ cosseno θ. Então, eu vou trocar o x, vai ficar seno φ cosseno θ ao quadrado. E o meu ds, por enquanto eu vou botar de propósito, é o Rφ vetorial Rθ. Nesse caso, como o limite de integração dentro eu botei aqui de 0 até π, que é o do φ, vai ser dφ dθ. Nesse caso também, como eu estou integrando num retângulo, não faz diferença se eu integrar primeiro em φ, depois em θ, desde que eu obedeça a respectiva ordem de integração. E aí eu vou trocar então o meu módulo aqui, que a gente já viu, né, que deu seno φ. Então isso aqui vai ficar uma integral de 0 até 2π, outra integral de 0 até π, de, já posso levar ao quadrado, né, seno ao quadrado φ cosseno ao quadrado de θ, vezes, e esse carinha aqui que deu seno φ. Vou até botar em amarelo. Dφ dθ. Não vale a pena multiplicar o seno ao quadrado pelo seno e botar seno ao cubo, que eu já vou explicar o porquê. Então eu tenho duas integrais. Eu posso, como os limites de integração são constantes e aqui é tudo um produto, né? Eu posso quebrar em duas. Como assim, Antônio? Eu posso integrar de fora em θ, né? Ou seja, integrar o cosseno ao quadrado de θ vezes a integral de seno ao quadrado φ. Ah, Antônio, por que tu não põe seno ao cubo de φ? Porque não vai me ajudar em nada. Quando a potência do seno, do cosseno são ímpares, eu consigo resolver usando identidade trigonométrica. Então, cosseno ao quadrado tem uma identidade para a gente, né? A gente vai usar a identidade para resolver. A identidade é que cosseno ao quadrado, desculpe, é meio de 1 mais o cosseno de 2θ
de θ. E aqui tem uma identidade não, né? É uma identidade, na verdade, que é o seguinte. Eu não vou usar... Tem uma identidade para o seno ao quadrado que é parecida com essa do cosseno, só que aqui é menos. Só que não vai me ajudar em nada, por quê? Porque o argumento dentro do cosseno vai ficar 2 e aqui é 1, ó. E aí eu não tenho esse 2, não vai me ajudar em nada. Só que a gente sabe que seno ao quadrado φ mais cosseno ao quadrado φ é igual a 1. Então, se eu jogar, né, se eu isolar aqui o seno ao quadrado, vai ficar que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, eu posso trocar o seno ao quadrado por 1 menos o cosseno ao quadrado φ. Então, eu vou ficar com a integral de 0 até π de 1 menos cosseno ao quadrado φ seno φ de φ. A primeira integral é simples de se resolver, né? Vai dar meio. Como eu estou integrando em θ, aqui vai dar θ. E aqui vai dar seno de 2θ sobre 2. De 0 até 2π. A gente sabe que seno de 4π aqui vai dar 0 e seno de 0 vai dar 0. Então a gente só vai integrar ali. E nessa daqui nós vamos fazer uma substituição. Vamos chamar o cosseno de φ de u. Então eu vou ficar aqui menos seno φ de φ é igual a du. Então eu vou ficar com a integral de 1 menos, eu chamei o cosseno de φ de u, vai ficar u quadrado. E aí esse seno φ de φ, tem esse menos aqui, né? Vai ser menos du. Então menos du. E aí o que acontece? A hora que eu substituir o 2π aqui vai cancelar, vai ficar π, que multiplica essa integral. Então vai ficar... Observe que esse menos eu posso botar aqui na frente de tudo ou inverte esses dois de lugar, né? Então eu vou integrar u quadrado primeiro, vai ficar u ao cubo sobre 3. E vou integrar o 1, vai ficar u. Só lembrando, esse u que eu encontrei aqui, eu não posso deixar porque eu fiz uma mudança de variável. Então eu vou trocar, vai ficar π. A gente viu que u era cosseno, né? Tá aqui a resposta. U é cosseno, né? Então vai ficar o que? Cosseno ao cubo de φ. Cosseno ao cubo de φ sobre 3 menos cosseno de φ de 0 até π. Então, substituo esses valores. Eu vou ficar com o que? Com π cosseno ao cubo de π sobre 3 menos cosseno de π menos cosseno ao cubo de 0. Aí ficaria menos, mas aí vai ficar mais, porque é o limite inferior, né? Quando eu substituo o limite inferior, tem que mudar de sinal. Então vai ficar mais cosseno de 0 aqui. Deixa eu arrumar aqui que ele botou um θ. Bom, o que a gente sabe, né? Que cosseno de π é menos 1, então isso aqui vai ficar π, menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 terço. Cosseno de π é menos 1, então vai ficar mais 1. Menos, cosseno de 0 é 1, vai ficar menos 1 terço. Cosseno de 0 é 1, vai ficar mais 1. Somando isso aí, então a gente vai obter o que, né? Π, que multiplica menos 2 terços, mais 2. Se eu simplificar isso aí, vai dar 4π sobre 3. Como ele não deu um significado físico para o problema, né? A não ser que ele dissesse que a densidade era x², isso aqui seria a massa da superfície esférica, né? Mas como ele não deu um significado físico para o problema, a gente só sabe que a integral de superfície
da função x² ao longo da esfera vale 4π/3. Coincidentemente é o volume da esfera, né?